Olá pessoal, e aí, tudo bem? Estamos agora no no segundo encontro, aula 1 ainda, da introdução, da contextualização, né? E agora nesse encontro nós vamos falar um pouquinho já focado, né, no item do planejamento estratégico, que está relacionado à gestão estratégica, né? Então, essa faz parte ainda da introdução, depois que nós falamos da contextualização. Vamos falar agora de alguns conceitos relacionados especificamente à gestão estratégica, né? Primeiro ponto é a definição do que é uma estratégia, né? A estratégia, ela é um processo cíclico e que ocorre em determinados momentos, né, no ano da empresa. Ele não é prefixado e fica até o final. Não, você pode alterar a estratégia, né, em função do teu ambiente externo. E essa alteração não implica em mudar o objetivo continua sendo único, né? A outra questão relacionada ao planejamento estratégico e tem a ver com a definição da estratégia é que ele é uma área multidisciplinar, né? Então, normalmente, ela ocupa nas organizações uma parte mais elevada, né? Junto ao seu CEO, o seu presidente, né? E por exatamente envolver, né, diversas áreas de conhecimento. Então, não é uma área específica de conhecimento, mas ela envolve diversas áreas para a construção dessas estratégias, né? E um outro ponto importante, né, que na definição da estratégia é importante ser considerado, é que precisa-se ter a visão de longo prazo. Só tem sentido você construir uma estratégia com uma visão de longo prazo, né? Você não vai construir uma estratégia sem ter visão nenhuma, não existe essa opção, né? Aí você pode ir para qualquer lugar. Na verdade, a estratégia é o meio que se usa para se chegar ao objetivo. Então, o objetivo tem que estar claramente definido. E a outro ponto é que nesse planejamento estratégico, né, há necessidade de haver um balanceamento. O que é esse balanceamento? É o interesse de cada um envolvido estar ali contemplado de uma forma justa, né? Então, o interesse do investidor é maximizar lucro, o interesse do cliente é melhor atendimento, menor preço, melhor qualidade. O interesse do gestor é a maior rapidez e melhor qualidade dos seus processos. E o interesse do colaborador é, obviamente, maior salário, maior remuneração, maior reconhecimento, né? E o menor tempo dedicado àquela atividade, obviamente, né? Dentro da maioria das vezes. Então, esse balanceamento é importante, senão eu posso quebrar a empresa, né, se atender apenas a um dos lados, né? E esse balanceamento envolve, então, esses diversos stakeholders, que são os principais interessados, né? Eu tenho lá o acionista, que é o interessado, eu tenho a pessoa da sociedade, eu tenho colaborador, né? Tem cliente, né? O governo, né? Tem vários interessados, tem que envolver esses diversos interessados. Então, na definição dessa estratégia, que passa pela construção do seu plano estratégico que compõe os objetivos, indicadores e metas, né? É importante conhecer, né? Saber, né, que essa definição depende desses elementos todos aí. E como é que funciona esse ciclo? O ciclo do planejamento é um ciclo que pode acontecer uma vez ou mais de uma vez no ano, mas tem que ser pelo menos uma vez, né? Então, passa-se primeiro pelo planejamento, construção dos objetivos, indicadores e metas de longo prazo, a estruturação de como isso vai acontecer, fazer acontecer e controlar, né, para ver se aqueles objetivos que eu propus estão sendo alcançados. E aí eu revejo o planejamento em função disso. Então, esse ciclo
Normalmente começa outubro, novembro, né? Para a empresa começar rodando em janeiro, né? Normalmente é assim, tá? Mês de novembro, dezembro, já tem que estar pensando no planejamento do ano seguinte. Então, é tipo um PDCA, né? Plan, Do, Check, Action. É um PDCA ampliado, vamos dizer assim, né? Bom, então, qual é o entregável de cada fase? Isso é importante, né? No planejamento, eu tenho que entregar o plano estratégico, onde tem lá as estratégias, o modelo de negócio, né? Na estruturação, eu já tenho de entregar a estrutura organizacional, quem vai fazer aquilo acontecer, os processos necessários para que aquilo aconteça e que tecnologia eu vou usar. Na operação, eu já vou para um nível mais baixo, né? Mais do dia a dia, né? Eu tenho que ter o plano de ação, que atividades eu vou executar e que indicadores e metas eu vou precisar cumprir. E no controle, eu vou medir esses indicadores, vou correlacionar esses indicadores com o mercado, que é o benchmark, e vou avaliar se meus resultados foram atingidos ou não foram, né? E se não foram, por que que não foram e o que que eu tenho que fazer para corrigir. Então, isso é fundamental em cada uma dessas etapas. Se eu olhar o planejamento estratégico a nível da organização, eu vou ver que tem um a nível estratégico, do CEO, do conselho de administração, da alta administração. Eu tenho um que é desdobrado desse para o nível tático e tem um outro para o nível operacional. Então, o planejamento estratégico, normalmente, o que acontece? Ele é top-down. Eu monto a minha estratégia no topo da empresa e vou desdobrando até chegar na base, tá certo? No topo, eu tenho que ter uma visão da empresa, eu tenho que ter uma forte orientação externa, né? Foco de longo prazo, eu tenho que ter planos pouco genéricos ainda, né? Mas os objetivos, macro-objetivos bem definidos. Eu quero aumentar o meu faturamento esse ano. Eu quero aumentar o meu VEA. Eu quero aumentar o meu retorno sobre os investimentos. Então, eu tenho que ter isso com clareza naquele ano e projetado para o longo prazo. Depois eu pego isso e desdobro o nível gerencial tático, né? Onde já entram aí as unidades de negócio, foco no médio prazo, e aí as ações de cada departamento, de cada área que vão atuar nesse desdobramento e, finalmente, no nível operacional. Se eu olhar isso daí, é como a área militar atua, que foi o modelo copiado de lá, né? Como a igreja atua, que foi o modelo copiado de lá também. As empresas copiaram esses modelos, né, para fazer funcionar as organizações. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, essa visão do ciclo, né, e das etapas que cada ciclo tem nesse desdobramento e as entregáveis é a mensagem que eu gostaria de passar nessa introdução ao planejamento estratégico, ok? Muito obrigado.